Uma recente pesquisa médica revelou que existem inúmeras estrias microscópicas na parte cinzenta do cérebro humano. Numa comparação entre pessoas que usam muito o pensamento e pessoas que não usam tanto, a pesquisa constatou que o número de estrias no grupo que usa mais o cérebro é muito maior, mostrando que essas linhas minúsculas são impressões corpóreas deixadas por atividades externas. Da mesma forma, todos os karmas de uma vida estão codificados no ácido desoxirribonucleico no nosso corpo, o DNA. A ciência diz que o DNA contém as instruções de como o corpo cresce, se desenvolve e se mantém. Estudos indicam que, embora quase todas as células do nosso corpo se alterem e sejam totalmente outras depois de alguns anos, o nosso DNA nunca muda. Toda e qualquer ação ou atividade que você realiza, seja física, verbal ou mental, produz algum karma e deixa impressões, os sanskaras. Essas impressões não podem ser apagadas antes de criarem uma reação, chamada karmafal. A memória de um ser vivo não vem vazia, e toda pessoa nasce com seus sanskaras de vidas passadas. Da mesma forma que os pensamentos deixam marcas no cérebro e você traz informações no DNA, os sanskaras ficam gravados em você, como potencialidades latentes. Se você conseguir realizá-los, isso lhe dará proteção e poderá livrá-lo de ambientes e de situações perigosas, levando-o a lugares em que haverá mais oportunidade de evolução e desenvolvimento. Existem várias divisões no seu cérebro e uma dessas camadas a gente chama de neocórtex, que é onde fica, teoricamente, não cientificamente falando, é onde fica a memória das coisas que você vai vivenciando na sua vida. Vamos dizer o seguinte, que você tenha vivido uma coisa com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão na escola, quando você foi viajar, quando você estava num carro, quando você estava com seus amigos, enfim, todas as situações que você comeu uma coisa, você viu, você tocou em alguma coisa, tudo isso vai ficando na sua memória, vai ficando armazenado nesse córtex. Quando eventualmente você repete uma situação, vamos dizer que você tenha vivenciado uma experiência com a sua mãe, então já existe uma memória que já está instalada em você, que já está armazenada, que toda vez que você vê a sua mãe, você tem um tipo de reação instantânea, né? Ou seja, o seu próprio cérebro libera um neurotransmissor que percorre esse caminho neural, essas nanofissuras. Né? Quer dizer, o que é um neurotransmissor? É uma luz, né? é um lampejo, é uma energia elétrica. Ou seja, você tem um pensamento, então ele dispara um raio elétrico. É como se ele disparasse um flash elétrico, um flash de luz, e esse flash percorre essa nanofissura, fazendo com que haja instantaneamente um tipo de reação no seu comportamento. Vamos dizer que você coma uma coisa que você goste muito, tá? Você come um sorvete de chocolate, por exemplo. A primeira vez que você come um sorvete de chocolate. Aí você gosta muito daquilo. Então o que acontece? Fica uma memória dentro do seu córtex que toda vez que você vê um sorvete de chocolate, ele dispara um neurotransmissor que percorre essas nanofissuras, que são caminhos como se eles fossem disco de vinil. Então você tinha uma agulhinha fina, né, que você baixava no disco de vinil e ele tocava, né? Ou seja, existia uma informação sonora dentro daquela fissura, naquele disco, tá? Que quando a agulha passava, porque o disco de vinil ficava girando, e era como se fosse uma espiral bem fina mesmo, que se você tentasse olhar com a sua visão, você não ia conseguir ver, você ia ter que colocar um microscópio para você ver essas fissuras que tinha nesse disco de vinil. De forma que quando essa agulha, né, que era da vitrola, quando aquela agulha passava por aquela fissura, ele emitia um som.
esse som era capturado por um alto-falante e aí saía por ali. Então, de uma forma muito similar, não, ocorre exatamente um fenômeno muito parecido com esse, ou seja, ocorre uma descarga elétrica, né, no seu cérebro, que é o seu pensamento, tá? E ele percorre sempre o mesmo lugar, porque ele está já condicionado. Por exemplo, você viu aquele sorvete de chocolate, ele instantaneamente ele já libera uma mensagem que percorre essa fissura no seu cérebro, fazendo com que você tenha memórias daquilo que você sentiu quando você comeu aquele sorvete pela primeira vez. Então ele já dá uma sensação, que nesse caso foi agradável. Mas muitas coisas também você pode ter uma experiência não agradável, tá? E toda vez que você vê aquela coisa que você teve, por exemplo, você ficou com medo, você teve vergonha, você ficou com raiva, alguma coisa assim, ele vai ficando na sua memória também, de forma que quando você vê e vivencia aquela mesma experiência que você vivenciou, instantaneamente, de forma totalmente programada, aquele flash de luz já sai do seu pensamento e já percorre aquela nanofissura, fazendo com que você tenha os mesmos tipos de sensações como você teve da primeira vez. Então é o que a gente fala, que isso são os condicionamentos, é o programa que está instalado dentro da tua cabeça. Professor de Harvard, ele explica justamente isso, de que o cérebro é um computador, ou seja, ele tem um programa que já está instalado nele, que faz com que você já venha programado para agir de uma determinada forma. No nosso mapa é a única ciência conhecida onde você tem todos esses programas, você tem acesso a toda a programação que está instalada de uma forma bastante resumida, de uma forma bastante concisa, para não ficar complicando, tá? A forma de você entender esses condicionamentos, entender esse programa, é você ter acesso ao seu mapa. Por isso que todas as pessoas que estão aqui no nosso grupo fazem esse estudo, porque é extremamente interessante você conhecer a sua própria programação. É claro que a gente sabe que existem várias perspectivas de análise do mapa, mas a nossa análise é justamente para a gente conhecer os nossos condicionamentos, justamente para a gente poder alterar esses condicionamentos, né? Alterar e conhecer esses defeitos, conhecer essas debilidades, as fragilidades que a gente tem, e também fazer um processo de polarização, ou seja, transformar isso em algo positivo. Então nossa ideia é realmente a gente se desenvolver, a gente se aperfeiçoar.